BBC lê. Como 23 judeus expulsos de Recife ajudaram a fundar Nova York. Uma reportagem de Luiz Barrucho, da BBC News em Londres, lida por mim, Silvia Salek. A bordo do navio Valk, cerca de 600 judeus deixaram Recife, em Pernambuco, expulsos pelos portugueses. Era o fim da ocupação holandesa no Brasil e também da liberdade de praticar sua religião. Eles queriam voltar à terra natal, a Holanda, onde o culto do judaísmo era permitido devido ao calvinismo, uma versão mais liberal do cristianismo. De lá haviam chegado mais de 2 décadas antes, quando os holandeses conquistaram parte do Nordeste brasileiro, de olho na produção e no comércio do açúcar. Mas uma tempestade os desviou do caminho e o navio foi saqueado por piratas. O grupo foi resgatado por uma fragata francesa e levado à Jamaica, então colônia da Espanha. Ali eles acabaram presos por causa da Inquisição espanhola. Mas graças à intervenção do governo holandês foram libertados e, por motivos financeiros, parte deles seguiu para um destino mais próximo do que a Europa, a colônia holandesa de Nova Amsterdã, atual Nova York, um mero entreposto comercial na época. Ali formaram a primeira comunidade judaica da América do Norte e contribuíram para o desenvolvimento local. Atualmente, Nova York é a segunda cidade com o maior número de judeus no mundo, atrás apenas de Tel Aviv, em Israel. Mas essa história rocambolesca não começa em 1654, ano em que Portugal derrotou os holandeses e retomou o controle do Nordeste, provocando por consequência a expulsão dos judeus que temiam a Inquisição. A imigração judaica ao Brasil remonta à época do descobrimento com os chamados cristãos novos, judeus que foram obrigados a se converter ao cristianismo na Península Ibérica devido à perseguição pela Igreja Católica. Na então maior colônia portuguesa, o Brasil, alguns deles abdicaram das práticas judaicas, outros as mantinham às escondidas. Mas foi em fevereiro de 1630, com a ocupação holandesa, que os judeus da Holanda chegaram ao Brasil. Alguns deles descendiam de portugueses que haviam fugido rumo ao território holandês, diz a BBC News Brasil a historiadora Daniela Levy. Ela é autora do livro De Recife para Manhattan, Os Judeus na Formação de Nova York, um livro publicado pela editora Planeta. O livro demandou 10 anos de pesquisa, que começou com uma dissertação de mestrado na Universidade de São Paulo, a USP. Os judeus que vieram ao Brasil eram descendentes dos cristãos novos que haviam se mudado para a Holanda um século depois da conversão forçada pela Inquisição. Naquele país, eles puderam retornar ao judaísmo, recuperando tradições e se reorganizando como comunidade, explica Daniela Levy. Muitos desses judeus holandeses integravam a Companhia das Índias Orientais, uma empresa de mercadores fundada em 1602. No Recife, eles foram abrigados por parentes já estabelecidos e constituíram sua própria comunidade, na qual podiam, enfim, professar sua religião em paz, dedicando-se ao comércio e a atividades como a botânica e a engenharia. Construíram escolas, sinagogas e um cemitério, dando sua contribuição ao enriquecimento da vida cultural da região. A primeira sinagoga das Américas, Kahal Tzur Israel, foi fundada ali, ocupando um dos casarões da Rua do Bom Jesus, então chamada de Rua dos Judeus. A sinagoga foi reinaugurada em 2002 após uma restauração. As estimativas sobre o número de judeus no período holandês variam muito, entre 350 e 1.450 pessoas. Mas o número é expressivo, considerando que cerca de 10.000 pessoas viviam na região. Segundo Daniela Levy, isso ocorreu graças ao calvinismo, que permitia a liberdade de culto, mas também a Johann Maurits van Nassau-Siegen, ou Maurício de Nassau,
militar que governou a colônia holandesa no Recife de 1637 a 1643. A Holanda era um país protestante e abriu suas portas para outras religiões quando se tornou independente da Espanha. Foi então quando os cristãos novos saíram de Portugal e foram para lá. Existiam alguns calvinistas que tinham animosidades contra os judeus, mas, de forma geral, a política holandesa era de tolerância religiosa, diz Daniela Levy. Maurício de Nassau, um grande humanista, defendia a visão de que o bom convívio de grupos de diferentes religiões seria politicamente mais proveitoso e também do ponto de vista econômico, acrescenta. Com o intuito de transformar Recife na capital das Américas, Nassau investiu em grandes reformas, tornando-a uma cidade cosmopolita. Apesar de benquisto, ele acabou acusado de improbidade administrativa e foi forçado a voltar à Europa em 1644. Após o fim da administração Nassau, a Holanda passou a exigir a liquidação das dívidas dos senhores de engenho inadimplentes, o que levou à insurreição pernambucana e que culminaria mais tarde com a expulsão dos holandeses do Brasil em 1654. Na prática, mesmo depois de terem sido derrotados, os holandeses receberam dos portugueses 63 toneladas de ouro para devolver o Nordeste ao controle lusitano no século XVII. O pagamento envolvia dinheiro, cessões territoriais na Índia e o controle sobre o comércio do chamado sal de Setúbal, segundo disse à BBC News Brasil em 2015, Evaldo Cabral de Melo, historiador e integrante da Academia Brasileira de Letras. O montante equivaleria a cerca de 500 milhões de libras esterlinas ou 4 bilhões de reais em valores atualizados. Os judeus que haviam fincado raízes no Brasil se viram sem alternativa. Receberam um ultimato do então governador da região, Francisco Barreto de Menezes. Deveriam sair em 3 meses. Alguns deles fugiram para o sertão do Brasil. Outros decidiram voltar à Holanda, dando início à epopeia que abre esta reportagem. Após a intempérie com os piratas e a prisão na Jamaica, 23 deles, entre os quais famílias com crianças nascidas no Brasil, partiram rumo a Nova Amsterdã. Registros populacionais da Prefeitura de Nova York mostram que eles chegaram em setembro de 1654, mas não foram bem recebidos, conta Daniela Levy. A então colônia holandesa era insignificante, quase deserta e governada por um calvinista fanático, Peter Stuyvesant, que impôs várias dificuldades aos recém-chegados. Stuyvesant não gostava de judeus. Ele não queria permitir a entrada deles, mas a comunidade judaica da Holanda interferiu a favor deles e eles foram aceitos, diz Daniela Levy. O restante do grupo, que havia ficado preso na Jamaica, acabaria se juntando aos 23 posteriormente, acrescenta. A duras penas, os 23 judeus conseguiram sobreviver a partir do comércio, que logo cresceu, atraindo mais judeus para a cidade, que viria a mudar de nome para Nova York em 1664. Depois da Guerra de Independência Americana, seus descendentes alcançaram plena cidadania. Um deles, Benjamin Mendes, que nasceu em 1745 e morreu em 1817, fundou a Bolsa de Valores de Nova York. Na Big Apple, ou Grande Maçã em português, o apelido da cidade de Nova York, um monumento chamado Jewish Pilgrim Fathers rende homenagem aos Lucena, Henrique, Andrade, Costa, Gomes e Ferreira, que ajudaram a fundar e a desenvolver a cidade. Recentemente, essa saga deu origem a um novo livro, Arrancados da Terra, Perseguidos pela Inquisição na Península Ibérica, do escritor e jornalista Lira Neto, editora Companhia das Letras. Após a ocupação holandesa, uma nova leva de imigrantes judeus começou a chegar ao Brasil em 1810, em sua maioria do Marrocos. Eles se estabeleceram principalmente em Belém, onde fundaram a segunda mais antiga sinagoga do Brasil, que continua ainda hoje em pleno funcionamento. Ali também construíram um cemitério israelita.
A partir de então, a imigração judaica se intensificou, culminando com seu apogeu na primeira metade do século XX, após a Segunda Guerra Mundial. Além do Nordeste, Sul e Sudeste foram os principais destinos. Os imigrantes partiram na maior parte da Europa e de alguns países árabes. O Brasil permitiu que imigrantes judeus reconstruíssem suas vidas com acolhimento e liberdade, e nossa comunidade, pequena, mas diligente, retribuiu com muito amor e trabalho. Aqui criamos nossas famílias, criamos empresas, desenvolvemos carreiras profissionais nas mais diversas áreas de atuação e conhecimento, diz Cláudio Lotenberg, presidente da Confederação Nacional dos Israelitas do Brasil. Por isso, a comunidade judaica brasileira está tão bem integrada à comunidade maior de brasileiros, com diversidade e dedicação ao país generoso que acolheu nossos pais e avós, acrescenta. Atualmente, o Brasil tem a segunda maior comunidade judaica da América Latina, com cerca de 120 mil cidadãos. Você ouviu a reportagem Como 23 judeus expulsos de Recife ajudaram a fundar Nova York, de Luiz Barrucho, da BBC News Brasil em Londres, publicada em 18 de março de 2021.